aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, e também com os ouvintes da Antena Minho, a quem eu saúdo com um abraço de amizade e também de respeito. Consigo está o Domingos Silva e o Vítor Esteves, que vão estar consigo durante alguns minutos à conversa com alguém que já foi tudo um pouco. Hoje eu tenho o privilégio de ter alguém que, costuma-se dizer, entrou nas coisas, não foi para ganhar dinheiro, foi para dar e ajudar os outros. É um homem que ajuda muita gente, anonimamente. Foi um homem que esteve na política, não ganhou nada com isso, pelo contrário, perdeu dinheiro na política e hoje é parco, mas já era há muitos anos. O meu convidado é o padre Albino Carneiro, que eu tenho muito gosto em ter aqui no programa Domingos aos Sábados. Padre Albino, tenho muito gosto em o ter aqui, muito obrigado por estar aqui no Domingos aos Sábados e dizer-lhe esta frase: o senhor entrou para a política para perder dinheiro. Ora, boa tarde ou bom dia, de acordo com a hora em que este programa será. É que pode ser, mas o senhor está a dizer uma coisa bem dita, sabe? Sim. Porquê? Porque as pessoas podem ouvir de madrugada. Pois, independentemente da hora em que nos ouçam. Exatamente. Eu é que agradeço o convite que a Rádio União, a nossa voz, me faz, e agora sei que também em comunhão com a Antena Minho, a quem também eu saúdo os nossos ouvintes e os vossos ouvintes. Domingos, eu entrei na política, de facto a perspectiva não foi para ganhar dinheiro. Sabe porquê que eu digo isto? Porque eu fiz como nós sabíamos que eu ia ter aqui, eu fiz uma preparação muito pouca, estou a ser sincero consigo, mas daquilo que fiz soube disso. E por isso eu coloquei-lhe estas questões. Não, porque, repara, na ocasião em que eu entrei, em que fiz esta experiência, uma experiência interessante e bonita, hein? Não vou dizer que não, e também não vou dizer que saí de lá sem dinheiro, não é verdade, não gastei todo, dei algum, paguei faturas a pessoas, principalmente medicamentos e coisas afins de interesse para o momento que as pessoas passavam. Mas o senhor percebeu a minha questão? Sim, percebi. Pronto. Mas não fui, quando fui desafiado a fazer essa experiência política, na minha mente não estava a perspectiva de sair de lá mais rico. E assumi esses anos em que andei na política como uma missão, porque missionário era eu. E sou eu. Portanto, o serviço prestado durante 4 anos e os anos que não estive na autarquia, mas que militei nessa perspectiva de candidaturas, eu não tenho partido. Tenho as minhas ideias, claro. Tenho a minha perspectiva de uma opção política, mas não partidária. Eu não tenho filiação partidária. Não porque não possa ter, mas porque não quero ter. Portanto, eu nesse aspecto quero-me considerar uma pessoa livre, também na relação com as pessoas. E o exercício da política eu vi-o sempre como um serviço à minha terra, que foi na minha terra que eu fui candidato, foi na minha terra que eu exerci funções de Presidente da Câmara. Se me diz assim, está arrependido? Não, porque, como acabei de dizer, é uma experiência muito valiosa, uma experiência rica, principalmente naquela dimensão das relações humanas que temos e que vamos fazendo e que vamos construindo. E que, felizmente, nesses 4 anos, deixei muitas amizades em todas as áreas partidárias. Ganha-se conhecimento. E ganha-se conhecimento, sim.
Ganha-se não só como parque, é mas evidente. ganham-se amizades. Sim, também ganham-se amizades. Provavelmente também se ganha inimizades. Mas isso em todo lado. Até hoje, felizmente, e passados estes anos todos, que já lá vão 16 anos, vai para 17, que eu deixei a Câmara, foi em 2009, que eu voltei depois a perder, depois de ter ganhado a Câmara em 2025, perdi em 2009. Só estive um mandato. 2005. 2009. Exato, tinha dito 2025. E nestes anos em que já não estou, nunca ninguém veio bater no ombro a pedir-me contas do que quer que fosse, de qualquer atitude menos correta que eu tenha tido. Antes, pelo contrário, depois que saí, muitas pessoas passaram a elogiar-me pela atitude comportamental que tive enquanto autarca. Ou seja, eu não fui lá para me servir, nem fui lá para servir quem quer que fosse, dos meus amigos ou da minha família. Eu costumo dar um exemplo. No meu mandato, em Vieira do Minho, surgiram 2 hipermercados. Portanto, eu tinha familiares que viviam exclusivamente, e vivem ainda hoje, do comércio local. E, portanto, quando tive que reunir com os comerciantes, porque os convoquei para uma reunião no auditório, para lhes comunicar que a minha decisão e a decisão da Câmara era favorável à aprovação dessas entidades que nos pediam para se instalar em Vieira do Minho, mas porque eu não fui eleito para proteger a minha família nem os meus amigos. Eu fui eleito para servir os vieirenses. Eu costumo dar este exemplo, tendo eu familiares que vivem exclusivamente do comércio local. E, por conseguinte, implantaram-se duas médias superfícies em Vieira do Minho. Quem é que foi? Passando, podemos fazer publicidade? Diga. Foi o Lidl e o Pingo Doce. Pingo Doce. O Pingo Doce, vamos destacar o Pingo Doce, porque não é que não possa destacar o Lidl, mas o Pingo Doce também que ajuda esta casa, já agora também... Já estou a ouvir mais que uma vez. E bem, as boas obras e os bons atos devem ser para trazer a público. Exatamente. Deixe-me saudar a Bia, a Dona Bia e o Nené, aquela gente boa do Pingo Doce de Vieira do Minho, que também nos ajuda todos os anos pela época do Natal. Por isso é que eu, já de propósito, perguntei ao Padre Alvino quem foram, porque eu sabia, só quis que fosse o Padre Alvino a dizer rigorosamente. Não, mas eu costumo dar esse exemplo porque é um exemplo muito concreto. Eu podia ter protelado e podia ter feito força para que não. Mas eu fui eleito para servir os vieirenses, não para servir ninguém em privado ou em particular. E, portanto, assumi essa atitude. Quando dizia sair de lá com menos dinheiro, não sei. Juntei algum, guardei algum, também gastei algum, porque assim, eu nunca tinha tido um vencimento, Domingos, e para quem nos está a ouvir, eu era missionário, o que ganhávamos... Por isso é que eu dizia isso na minha introdução. O que ganhávamos nos nossos trabalhos pastorais, chegávamos a casa, entregávamos a um ecónomo ou ao superior da casa, e gastávamos conforme as nossas necessidades, porque é assim na vida religiosa consagrada. Isto é, não temos nada nosso, nada é meu, nada é tudo nosso, isto é tudo comum. E eu vinha de uma experiência de anos de consagração numa congregação que são os missionários passionistas. Já lá vamos a isso. Deixe-me só agora perguntar-lhe, não foi o objetivo desta conversa que eu o convidei para vir aqui, mas já que estamos a falar nisto também, e em 2 minutos, diga-me só como é que vê o Concelho de Vieira do Minho atualmente. Como vejo o Concelho de Vieira do Minho, vejo um concelho com grandes potencialidades no que diz respeito ao turismo. E é por aí que nós devemos optar e devemos fazer as nossas escolhas. Vieira está distante de todo e qualquer centro, portanto, citadino, não é? Urbano. Nós não é que estejamos muito longe, nós estamos a 35 km de Braga, simplesmente que gastamos, se respeitarmos as normas do trânsito, nós demoramos 30 minutos ou 35 minutos a chegar a Braga. E isto, para quem investe, é muito dinheiro. Era essa a dificuldade que eu encontrei quando me relacionava com... Agora, Vieira tem potencialidades, porque tem uma terra bonita, uma terra linda. Agora, mais do que estarmos a pensar... E era esse já o meu... Tem que se trazer para Vieira do Minho algo que seja capaz de ser diferenciador. E o papel da Câmara, infelizmente, é proporcionar trabalho, é proporcionar empregos. Tem sido assim até agora. E vou-lhe dizer, no meu mandato não foi porque eu estava impedido, se não teria empregado alguém. Eu estava impedido por uma lei das finanças, estávamos todos,
2005, 2009, fomos impedidos de contratar pessoal. A função pública não contratava ninguém por uma lei das finanças, daí que não houve possibilidade de contratar quem quer que seja. Foram 4 anos de deserto no que diz respeito ao emprego. Felizmente criamos muito emprego por iniciativas privadas, pequenas lojas que abriam. Altice também, não é? Mas agora Altice não foi comigo, Altice é posterior. Eu fui, abriram várias clínicas nessa ocasião em Vieira, mas foram 4 anos em que, de facto, houve muita iniciativa privada na criação de emprego. Simplesmente que as pessoas, quando não é emprego diretamente ligado à Câmara, ou que seja a Câmara a dar, diz que isso não é emprego. O emprego é só mesmo os trabalhos e os salários que saem da Câmara. Nesse aspecto eu não favoreci ninguém, nem dei ninguém, porque estávamos impedidos, senão teria também criado alguns postos de trabalho, vamos lá ver. Mas atualmente, como é que atualmente, você, por exemplo, que acompanhou... Aquilo, quer queiramos, quer não, Vieira do Minho está longe de tudo. E ainda está na sua perspectiva? Ainda está, ainda continua. Embora hoje as novas autoestradas da comunicação facilitam muito a ligação com qualquer realidade. Mas olha não é? que Vieira, por exemplo, e se eu estiver errado, diga-me, Vieira já tem uma coisa que a Póvoa não tem, pelo menos está a ter, um bom campo de futebol. Se isso é motivo de glória, então deve-se a mim que fui eu que investi. Fui eu. Enquanto autarca eu cometi esse erro. Eu investi muito. É um erro, não é? Não, mas agora está uma obra. Está bem, agora estão a fazer mais obras, mas Sim. foi um erro. E eu digo-te porquê. O engenheiro Cardoso conseguiu ainda, enquanto se eu estiver errado, retifique-me, o engenheiro Cardoso, e depois agora ultimamente a Elsa, não é? Penso eu, mas mais o engenheiro Cardoso, que puxou ali uma obra que penso que está orçamentada em 500 mil euros para um campo do Vieira, não é? Sim, mas é o que... Se nós investíssemos na área da educação, eu sempre defendi esse princípio. Se nós investíssemos na área da educação o que investimos na área desportiva, no desporto, digamos assim, desporto que é futebol. Pois. Nós não temos outras modalidades. Desporto, futebol. Tem futebol praia, não é? Que fazem sim, bem mas isso também. também começou comigo. O primeiro ano foi em frente à Câmara. É assim, não é que eu desdenhe o desporto. Eu sou pessoa que gosto muito de futebol. Mas eu fui dos que mais investi no campo de futebol, quando transformei eu lembrei-me agora dessa obra. Eu tenho ido de vez em quando, agora por acaso já não vou lá uns mesinhos, mas ia muito a Vieira do Minho com o Totti, assistir aos jogos, e até perguntava, quando o engenheiro Cardoso pediu a suspensão de mandato, entretanto estava a Elsa, a presidente da Câmara, eu pegava com ela no bom sentido: Elsa, quando é que isto estará pronto? Ela disse, se calhar até ao Natal, mas afinal não está. Ainda não está, não. Não está. E prosseguem essas obras. Para te ser sincero, nunca lá fui ver o que estão a fazer. Sei que vai ter melhorias no que diz respeito aos balneários. Às bancadas também. Às bancadas também. Investimento esse que também eu fiz no tempo. Mas assim, fez-se muito também na área do desporto, fez-se e investiu-se. Mas não podemos medir, digamos, o desenvolvimento agora. Diga-me só no mínimo. Eu pugnei sempre mais pela formação do que propriamente. O meu objetivo não foi vir a domingo tê-lo cá. É evidente que estou a puxar um bocadinho, mas o meu objetivo, quero falar das instituições, que também foi o que o trouxe aqui. Mas vir a domingo, o que é que precisava rapidamente? Olha, Vieira do Minho rapidamente precisava de estradas que nos aproximassem mais dos centros urbanos, e aqui refiro-me a Braga, em primeiro lugar, porque a nossa relação cultural é com Braga. Foi sempre um erro estratégico de quem esteve antes de mim e provavelmente ainda hoje, a conversa vai sempre nesse sentido. A famosa Via do Ave. Fala-se nisso hoje. A famosa Via do Ave, sempre, eu lembro-me desde que tenho consciência. Via do Ave, ainda se fala eu vinha isso. De férias e eu ia falar numa Via do Ave. Você vinha de férias porquê? Porque eu estava longe, eu vivi muitos anos fora, até fui para o seminário, ordenei, mas estive muitos anos fora de Vieira do Minho. Olha mas o que nós vamos sabendo. Vinha de fora, já lá vamos, se for assunto de interesse. Isto sempre ouvia falar na Via do Ave. Quando concluí, que depois, posteriormente, quando assumi a presidência da Câmara, a Via do Ave nunca esteve
na possibilidade da rede viária, nem a nível nacional, nem a nível regional. Nunca esteve considerada como uma possibilidade. Era uma ideia, e era uma ideia que, por exemplo, em campanhas eleitorais, seja para as autárquicas, seja para o Parlamento, a nível nacional, os candidatos do Distrito de Braga sempre trazem à baila a Via do Ave. A Via do Ave era irracional nesta perspectiva, porque vinha de Taipas ou Guimarães, a zona das Taipas Guimarães, até Vieira do Minho. Se me dissessem assim, vamos projetar uma via mais rápida, eu não defendo a autoestrada, que a autoestrada, assim como me traz, me leva. Eu não defendo a autoestrada, defendo a melhoria de uma estrada que me permita circular com mais segurança e mais rapidez entre os centros urbanos que temos na proximidade, que é Guimarães, que é Chaves, e que é Braga, Guimarães e Chaves. Não é? E isso eu defendo e pugno porque defendam uma melhoria dessas estradas, que seria a Estrada Nacional 103, claro. Braga-Chaves, a Estrada 304, Vieira-Roças, Cabeceiras, ou a Estrada 205, que também nos leva... Meu Deus, tanta curva essas estradas. Não é? Esta que nos liga a Póvoa, por Guilho Frei, Vieira Roças. Pronto, essas três estradas mereciam melhoria para tudo, que também favoreceria a Póvoa de Lanhoso se elas melhorassem. Claro. E aí temos todo o Estado do meio do lado. Agora, uma Via do Ave foi sempre um motivo de discussão em campanhas eleitorais, seja a nível autárquico, seja a nível distrital, quando é para o Parlamento. A nível nacional. E nunca esteve na mesa, nunca esteve nos projetos a nível nacional nem a nível regional. Portanto, é uma falácia essa Via do Ave. Vamos até porque o destaque não é Vieira do Minho, mas é, acima de tudo, as instituições, naturalmente... E Póvoa de Lanhoso, onde eu trabalho. Exatamente. E onde eu quis também dar aqui algum destaque da nossa conversa. Mas dizia-me, como é que começou? Já agora eu estou interessadíssimo em saber isso. Essa questão das férias motivou-me um bocadinho a perguntar-lhe. Conte-me lá o seu percurso, diga-me lá. Olha, eu nasci no Mosteiro, em Vieira do Minho, sou nato e crescido ali, estive ali até aos 15 anos e eu sempre, de miúdo, demonstrei desejo e vontade de ser padre. Podem dizer, e porquê? Como é que nasce uma vocação? A vocação nasce de todo um ambiente, de um contexto que naquele tempo a nossa vida era vivida à volta da igreja. Até era brincar no adro. A escola era junto, fazia a escola, o espaço da escola primária fazia muro com o adro. Portanto, nós vivíamos à volta da igreja. Tenho uma família, os pais já morreram, que foi sempre muito religiosa e de prática e de vivência, de compromisso com a igreja. E assim nasceu aí a vocação. E se até aos 15 anos não me foi possível, olha, foi num ano em que eu pus a hipótese de ir para a enfermagem, mas para me inscrever na escola de Carlos de Gulbenkian em Braga precisava da frequência do 9º ano, hoje 9º ano, naquele tempo 5º, e 15 anos de idade, mas eu só fazia 15 em junho e as inscrições eram até maio. Portanto, não tinha idade, não foi possível. Depois, um cunhado meu pediu a um empresário para me aceitar, para eu poder para fazer a aprendizagem de eletricista e canalizador. Olha, agora era muito útil. Era, hoje seria útil. E naquelas mesmas férias surgiu um sacerdote que, tendo-se formado nos passionistas para onde ele me levou, num ano depois de me levar para lá, ele saiu e fez-se padre diocesano. Eu ainda lá estive 14 anos como sacerdote. E no ano de 74, precisamente o ano da Revolução, quando surgiu esse padre a propor-me ir para o seminário, devo aos meus pais, devo às minhas irmãs, devo aos meus cunhados, que o meu pai, não tendo capacidade financeira para me colocar no seminário, porque as pessoas têm um bocado a ideia de que não se paga nos seminários, paga-se. Claro. Eu, só para dizer, quando foi para o seminário menor, portanto para o 5º ano antigo, 9º ano atual, pagava-se 850 escudos mensalidade, o meu pai recebia 740 de reforma. Pois. Ainda faltavam 110 escudos. Mas as minhas irmãs disseram, deixe-o ir, os meus cunhados também, alguns deles, ajuda. E que nós ajudamos. E devo-lhes, em parte, aquilo que sou hoje, e estou-lhes grato. E foi assim, foi para o seminário, dali de Santa Maria, foi para Santa Maria da Feira Barroselas, com frequência do liceu em Viana do Castelo, um ano de noviciado em Espanha, depois mais 6 anos de filosofia e teologia no Porto,
E depois começou a minha vida de sacerdote, porque eu ordenei-me em 84, 85, Aonde? em Santa Maria da Feira. Ok. Em 84, 85, depois há umas etapas aí que a gente, a nível da vida religiosa, a primeira profissão religiosa, a primeira consagração, depois 3 anos ou 4 depois a consagração definitiva, o diaconado. Quantos anos é que teve em Vila da Feira, Padre? Eu, em Vila da Feira, intermediados com outros que não estive lá 24 anos. E depois como é que... Mas assim, eu estava lá, ali era a sede, a gente regressava sempre que vinha de algum lado, regressava ali. Mas eu frequentei as casas, o convento de Barroselas, frequentei a casa de Linda a Velha, que abriu para formação, e eu fui um dos primeiros a frequentar a casa como sacerdote e formador. Frequentei a paróquia, que também temos uma paróquia no Barreiro, em Santo António de Palhais, e a residência em Santo António da Charneca. Eu frequentei-as todas. Os superiores, eu deixava-lhes liberdade para eles me mandar para onde quisesse. Mandem para onde quiser. Estive em Angola em 91, 94, estive em Angola como missionário no norte de Angola, tendo regressado em 94, e fiquei. Depois houve um pormenorzinho ali, uma chatice com um superior, que Deus já lá tem, e vim-me embora, deixei os passionistas, e foi aceita pelo Sr. Dom Jorge, então arcebispo de Braga, que me encardinou na diocese. Dom Jorge Ortiga. O Sr. Dom Jorge Ortiga. Um bom amigo aqui desta casa também. E integrei-me na diocese e sou hoje padre. E foi aí, mediando 2 anos de pároco em Eiravedra e Salamonde, que surgiu depois um convite a lançar-me, a ter essa aventura político-partidária, com a candidatura à Câmara Municipal de Vieira de Mil, da qual já falamos. Houve esse interregno, e quando saí da Câmara, o Sr. Dom Jorge propôs-me, através do Sr. Dom Manuel Linda, hoje Bispo do Porto, que era Bispo Auxiliar, a assumir Sobradelo no ano em que faleceu o saudoso Padre Aquilino. O Padre Aquilino, que eu também faleceu no dia 2 de maio de 2011, e eu assumi da paróquia de Sobradelo da Goma em setembro, no dia 11 de setembro de 2011. E depois, um mês depois, assumi São Gens de Calvos, e 3 anos depois assumi São Pedro de Cerzedelo, sendo na atualidade pároco destas 3 comunidades paroquiais. É complicado uma vida de pároco ainda atualmente, Padre Albino? Resuma-me isso rápido. Rápido é uma forma de dizer. Não, complicado é assim... Complicado não, porque nós somos consagrados para servir, não é? E para servir o povo de Deus na igreja. Mas você tem uma vida assim um bocado agitada, porque tem centros sociais. Depois temos as responsabilidades, mas aí, meu amigo... É como nós, não é? E hoje, vamos lá ver, não é fácil aturar povo, seja em que circunstância for. Mas eu tenho 3 comunidades de gente... Graças a Deus. Onde nós já estivemos com transmissões em direto. Serena, gente pacata, gente laboriosa. Pena é que são comunidades que começam a ficar muito envelhecidas, não é? E também as pessoas há muitos imigrantes nessas zonas. Pois, terras de muita imigração. Exatamente. Sobradelo, que já foi a segunda freguesia em termos populacionais do Concelho da Póvoa de Alinhoso em tempos idos, uma das maiores, acho que era a segunda, depois da Senhora do Amparo. Hoje já está para aí em 8ª ou 9ª, ou 10ª ou 12ª em termos de população. Só para dizer, eu em 14 anos que lá estou já enterrei mais de 200 pessoas. Jesus. Se me perguntarem quantos batizou, os batizados também não é uma realidade, porque os batizados, nós celebramos batizados, mas celebramos batizados de filhos de imigrantes que não ficam cá connosco, e portanto as comunidades não estão a ser renovadas tanto quanto era de desejar. E daí a necessidade da imigração, não é? Claro. Daí a necessidade da imigração, começamos já a senti-la também aqui para trabalhos, e trabalhos que não é dizer assim, os portugueses não querem fazê-los. Não é uma questão de querer fazê-los, é uma questão de não haver quem o faça. As suas missas são em Cerzedelo, a que horas é? 8 da manhã, 8 da manhã ao domingo, às 9 em Calvos, às 9 em Calvos e às 10 em Sobradelo. Às 10 em Sobradelo. Obriga-me a andar rapidinho. Rapidinho. Por isso é que a rádio de vez em quando tinha que esperar 2 ou 3 minutos por si, não era? Não, em Sobradelo, nas 2 primeiras não, mas em Sobradelo... mas o povo compreende e claro. Dizem-me, quando eu peço desculpa pelos 2 ou 3 minutinhos de atraso, alguns dizem-me, deixe de pedir desculpas porque demora mais tempo a pedir desculpa com o atraso. Exatamente. Com o atraso que traz. Padre Albino. Mas reconheço que por vezes agora, e depois da doença, então complicou-se mais. Pois, depois da doença. Também foi alvo de cirurgia, não é?
tem que andar com mais calma e tem que ter mais cuidados. Com que idade é que Padre Albino está? Eu estou com 66 anos. 66 anos, hein? Farei 67 em junho. Olha que bom aspecto ele está aqui a falar aos micros da, Não, e graças a Deus... da Rádio União, a nossa voz. Olha, Domingos, e graças a Deus, depois destes 2 últimos anos, pela experiência que passei, graças a Deus, porque é Ele que dá Claro que tudo, e na minha perspectiva, e também ilumina os médicos, primeiro com a inteligência e depois com a descoberta. E depois também ao Serviço Nacional de Saúde que temos, que nos garante segurança. Com todos os problemas que possam existir e que existem, que a gente ouve nas notícias. Claro que sim, claro que mas sim. hoje também se empolgam muito as situações que já sempre existiram. Mas temos um serviço de qualidade. Eu também digo o mesmo. Eu também digo o mesmo. Também já fui alvo disso e também... Esta experiência de 2 anos a frequentar o Hospital de Braga, o Hospital Central, eu só tenho que dizer bem e tenho que agradecer o modo como fui acolhido logo desde a primeira consulta até à última, que foi há uma semana atrás, os médicos, os enfermeiros, o pessoal de auxiliar, para mim e para todos aqueles porque eu não estava lá sozinho. Claro. Eu vi que o serviço deles é impecável e de uma delicadeza e de um cuidado, e olha, estou aqui olhando a isso tudo à graça de Deus. Está bem, está e bem. aos médicos e aos enfermeiros e estamos bem, e à saúde que temos, estamos bem. aqui graças Exatamente. a Deus. Padre Albino, vamos àquilo que nos trouxe aqui, instituições de solidariedade. Eu vi-o às vezes, a minha forma de dizer eu vi-o porque eu estava mesmo assim... Ao meu lado. E percebia a sua revolta às vezes com estes das instituições. Olha, Domingos, a minha revolta mantém-se. Isto é assim, a minha revolta mantém-se. E eu vou dizer porquê. Seja com que governo não estamos aqui for, a discutir isso, seja estamos a discutir as governo instituições, for, claro. Eu não posso admitir que, tendo eu não posso admitir, claro que eles têm poder para nos impor o que quer que seja, claro. E tu deves sentir essas dificuldades, embora numa outra dimensão. Sim, é diferente. Eu tenho 2 estruturas físicas, que é o Centro Social em Cerzelo e o Centro Social em Calvos, que eu juntei as 2 instituições fazendo uma. E porquê? Para ganhar dimensão e sustentabilidade financeira, é o que se deve para fazer. Valorizar os serviços e poder potenciar esses mesmos serviços com menos recursos, mantendo um serviço de qualidade. E eu não posso tolerar que uma estrutura com 15 anos e outra com 11, passado 11 e 15 anos, claro que as estruturas precisam de manutenção, e isso é uma outra realidade. Cada inspeção que temos é uma exigência do outro mundo. Porquê? Vou dar um exemplo. Alguém se lembrou que a cozinha não tem dimensão para cozinhar para 180 pessoas. Que é os utentes que nós temos diariamente. Entre lar, permanentes, 30, 20 em centro de dia e 58 em apoio, em apoio diário em casa. Temos informações técnicas de quem monta a cozinha, que a cozinha tem capacidade de gerar 2 vezes por dia 300 refeições. Portanto, 600 refeições, 300. Se tivéssemos que cozinhar almoço e jantar, a cozinha está preparada tecnicamente para 300 refeições. Mas há alguém que vem, não sei de onde, e diz não tem capacidade para cozinhar para... E eu pergunto muitas vezes de onde é que foram descobrir que o fogão, a dimensão das panelas, não tem capacidade para cozinhar 150 refeições. E isto a mim tira-me do sério, porque se perguntar a quem fez essas leis de como se estrela um ovo, não sabem.
E eu sou muito contra aquilo que é decidido em gabinetes e que não nasce da necessidade um bocado mal é esse, não vem à realidade, pronto. Não é? Pronto. Não, mas quando vem com essas exigências. Ouçam, e é uma coisa, eu quando estou presente claro que a gente tem que obedecer e coisa, mas isso tira-me muito do sério. Vem uma inspeção, eu pergunto logo, se eu estiver presente, olha, qual é o valor do cheque que me traz? Porque já sei que da inspeção vai resultar um gasto, e um gasto para o qual as instituições não estão preparadas, porque claro. Nós somos instituições sem fins lucrativos. Claro. E depois, não têm sequer noção do custo das coisas. Não sabem que uma panela para fazer a sopa, numa estrutura como a que nós temos, que custa 15 mil euros mais IVA. Não têm noção do valor de uma viatura que anda na estrada e que avaria e que tem acidentes, porque os nossos funcionários são humanos, não são robôs, são humanos como eu sou, claro. E que podem ter um acidente e podem estragar uma viatura. Exatamente. E essa gente que trabalha, que vive em gabinetes, não tem noção desta realidade. Não tem noção de quanto custa uma máquina de lavar. Não tem noção de quanto custa uma máquina de lavar roupa, industrial, de lavar roupa. E depois vem... E a minha intolerância a todas essas normas que são feitas em gabinetes, sem conhecimento da realidade, revolta-me. Porque primeiro tinham de vir, tinham de experimentar, tinham de verificar, tinham de ver, sentar-se de manhã numa cozinha, numa esquina da cozinha, uma dessas técnicas devia sentar-se de manhã numa esquina da cozinha e verificar o trabalho que se faz e como é possível cozinhar com aqueles meios para 300 pessoas. Que não cozinhamos para 300, cozinhamos para 150, para os utentes que temos, mais ou menos. Mas pronto, e depois vem e ditam-nos isto lá, e nós temos que obedecer, e nós temos que cumprir, nem que tenhamos serviço de qualidade, Claro. Elas não têm capacidade de medir os serviços que nós diariamente prestamos. Ora, um Estado que me exige e que não me dá, faz-me revoltar. Oh, Domingos, e é essa a experiência que tu tens de me ouvir algumas vezes a mandar vir, porque acho que é muita teoria e pouca prática. E põe-nos exigências que não sei onde é que isto vai chegar. Mas isto está um bocado complicado. Às quais não correspondem com o valor financeiro dessas exigências. As famílias estão com poucas capacidades. Pois. E nós, o mal é de todos, não é? É de todos. Eu ainda estou a ouvir no dia vai há 8 dias, não é? Fez ontem 8 dias. Tu lamentaste do Cavi, não é? Por acaso, também li alguma coisa sobre os cassis e os cavis. Hoje ainda. Os cavis, a grande dificuldade é esta, é que os cavis começaram em 2018. E começou com uma resposta piloto. Uma resposta piloto que é apoiada pelos fundos comunitários. Sim, eu estive aqui quando tiveste a visita da Sra. Ministra. E agora, o que o Governo quer e está em orçamento de Estado é que os utentes que frequentam essa resposta paguem uma comparticipação. Agora, os utentes que têm esta resposta já têm dificuldades económicas, muito mais difícil vão querer desistir. Domingos, eu dói-me o coração, eu tenho visto isso muitas vezes. Quando me ligam e desesperados me dizem: seu padre, arranje-me um lugar para a minha mãe, para o meu pai, para a minha avó, para o meu avô. E sabe que nesse sentido, padre Albino, desculpe cortá-lo, houve muita gente, que agora com os cabis, que deixou os lares para ir que voltaram a casa. Exatamente. Por um serviço que... e as familiares foram trabalhar porque tinham assistência pessoal. Tinham um serviço que lhes que vocês lhes prestam. Exatamente. Há 35 cabis. E é importante que quando nós dizemos isto, não dizemos isto com alegria, dizemos isto com tristeza. Claro, seja o governo que for, aqui não está aqui em questão isso. Exatamente. Agora, eu acho é que, seja o governo que seja, deve ouvir as instituições. E eu estou convencido que isso vai acontecer. Muito sinceramente, eu estou convencido. E nós vamos ter que rebater isto. Não, mas eu estou-te a dar exemplos do que é a exigência diária da administração de uma estrutura ou de uma instituição como aquela que nós temos. Depois é assim,
É verdade que os centros sociais, a maior parte deles, porque também há centros sociais que não são canónicos, que não pertencem à igreja. Claro, e que até têm boas referências económicas e tudo. Nós não temos, nós não temos. Não, mas os privados são privados e ganham o dinheiro que quiser desde que haja quem pague. Claro. Nós, os que temos protocolos e acordos com a Segurança Social, não Olha, podemos... eu não ganho nada e o CEPA também não. Eu ganho na misericórdia Mas só. nem nisso somos respeitados. É igual. Nem nisso somos respeitados. Eu vou-te dizer uma realidade. Eu vou ao centro distrital, ao edifício. Agora já as assinaturas são digitais e aí fiquei a ganhar. Porque eu ia lá e as minhas pulsações passavam para 150, pá. Porque somos recebidos de uma forma que aquilo como se fosse uma prisão. Sabes que a gente quando vai para um ambiente de hospital a atenção sobe-lhe. Claro. Eu fui capelão e media a atenção muitas vezes. Eu quando fui operado eu também estava com ansiedade. Quase diariamente eu media a atenção quando fui capelão hospitalar em Santa Cruz de Carnaxide. E tinha uma tensão diferente daquela que, claro, quando eu media em casa, baixava. E então a explicação que me dava era o ambiente. Porque nós somos, não é? Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Claro. Mas quando tenho que ir ao centro distrital, eu vou lá porque sou obrigado. Porque senão não ia. É que não há um gesto de simpatia, não há um gesto de delicadeza, há só ameaças. Isto é, nós estamos a funcionar, a servir, como tu dizes, não ganhamos nada, estamos a servir, gastamos o nosso tempo. Eu ganho na misericórdia, que é o meu trabalho. Que é o teu trabalho, e eu sou sustentado pelos meus paroquianos. Não há nada. Nesta prática que há no Minho, de eles, não é, darem a oblata ou a premissa, chamemos-lhe como quisermos. E graças a Deus têm sido generosos comigo as 3 comunidades. Portanto, não tenho razão de queixa. As 3 que eu sigo. E eu também, atenção, que eu também faço aquilo que gosto. Pronto. Mas é assim, não somos respeitados. Tu quando exiges não estás a pedir para ti. Não. Não é? Estamos a pedir para todos nós. Quando apresentamos uma situação aos superiores hierárquicos, quando eles podem decidir, não estamos a pedir para nós pessoalmente, estamos a pedir para aquelas pessoas que temos ao nosso cuidado. E são pessoas fragilizadas, e são pessoas que vêm, quando nos são entregues, vêm com uma carga de vida, sabe Deus como, não é? Claro. E só as pessoas e Deus é que sabe. E nós temos de cuidar delas. Nós, quando digo nós, não és tu presidente da instituição, não é? Claro. Da DVV, não é? E eu da instituição Centro Social das Paróquias de São Pedro e São José de Calos, mas são aqueles que também temos connosco a servir os nossos funcionários. Exatamente. Nós chamamos de colaboradores, lá está também, não podemos chamar-lhe de colaboradores, estás a entender? São trabalhadores funcionários. Claro. Até nisto, por vezes, os técnicos pegam. Está bem que a linguagem deve ser exata, não é? A linguagem deve ser exata, mas porque uma palavra corresponde a algo. Mas é nisso que tu algumas vezes participaste de momentos em que eu estou e que me altero, porque não há uma correspondência. E eu estou-me a rir, não é por mal, sim, é da forma. Eu sei que sim. É da forma. Não há uma correspondência de quem tem responsabilidades a um outro nível que nós temos a nível diário. Nós, a nível diário, é que temos que responder às necessidades. Um carro avaria, eu tenho que arranjar a alternativa àquele carro enquanto o carro está avariado. E depois tenho de arranjar dinheiro para pagar o conserto. É verdade. Não é? Uma máquina avariou, eu tenho que substituir a máquina. Claro. Ou então mandá-la arranjar no imediato, para não que esteja muito tempo parada. Mas essas pessoas que nos fiscalizam não têm noção disso. Não têm noção. E depois vem coisas, um extintor não pode estar 2 centímetros acima de 1,20 m. Esquecem-se que para pôr um extintor temos que esburacar outra vez a parede, pelo menos fazer mais 2 buracos e tapar 2 buracos. Isso tem um custo. Claro. Porque estava a 2 centímetros. Mas vamos a este exagero. Quem nos ouve há de pensar que eu estou a exagerar. Não é verdade. É a pura verdade. Um extintor tem que estar a 1,20 m. Eu costumo dizer, quando houver incêndio numa estrutura destas, ou os bombeiros vêm rápido, ou não salvamos ninguém, estás a entender? Claro. Porque por muita formação que se dê e dá-se, por muita formação e por muita chamada de atenção, quando de como é que se deve acontece. regir, quando acontece, não há nada a fazer. As pessoas
tentam é salvar a sua própria pele. Perdem o controle. E perde-se o controle das coisas. E venham mais pintado. Venha a técnica superior, a mais pintada, a dizer que não é assim. É sim. Até assim. Eles também se... Mas pronto. Pronto, mas não vamos analisar. Padre Albino, estamos quase no final. E eu só lhe queria colocar obras de futuro nos 2 centros sociais, há? Olha, obras de futuro, tivemos hoje uma reunião por coincidência da direção e vamos ter que levar lá alguém que entenda de trabalhos e de orçamento, para pedirmos orçamentos, porque de facto as estruturas depois dos anos começam a precisar de muita manutenção. E esse é o primeiro projeto. Eu ainda me llembro da inauguração do Centro Social de Cerzedelo, já foi há muitos anos. Foi há 15. Há 15 anos. Em 2011. Exatamente. Tu eras um rapazito mais novo. E eu também. Foi o Padre António. O Padre António, cuidado, uma figura a quem eu digo, o Conselho de Vieira, o Conselho da Póvoa de Lanhoso, e enquanto a Igreja, o Arciprestado, mas o Conselho, em termos civis, deve-lhe muito. Eu estive lá. O Padre António, por onde bom passou... Homem, bom homem. O Padre António, por onde passou para como ele. padre... Agora está limitado um bocadinho com a demência que tem. A gente diz que é Alzheimer, mas não, há diversas demências que não são Alzheimer, e graças a Deus ele fisicamente está muito bem, porque está muito bem tratado, mas o Conselho deve-lhe muito. Ele, por onde passou, criou. Claro. Ele bastava em meia dúzia de meses a uma paróquia por falecimento do colega, que ele deixou lá a sua marca. Ele deixou a marca, Era imparável. Não, no aspecto social Era imparável. Ainda agora ele tem ideias, quando a gente fala com ele sobre fazer, ele quer renovar tudo. É a mobília do centro, vamos ali, compramos, para ele é tudo fácil, e agora mais ainda. Mas também era fácil porque ele era um homem, digamos, se me permitem usar o termo, atrevido. Não é? Assim um bocadinho a domingos. Exato. Um bocadinho a domingos. Não, mas é assim, eu admiro-te a ti, pela tua persistência nas coisas. Nós não podemos desistir. Não. E admiro o Padre António porque ele conseguiu muitas coisas pela persistência dele, não é? Pela persistência dele. E a freguesia da Sobradelo deve-lhe muito. E agora... E o Conselho também, na totalidade. Ele teve em Cerzedelo, certo? Cerzedelo, mas olha, passou em Calvos, deixou uma estrutura. Funcionava nos fundos da casa, da residência, na residência, tudo bem. Passou em Monsul, deixou lá um centro. Passou em Rendofinho, deixou a Cruz Vermelha. Ele deixou muita coisa. A luz, em Cerzedelo, eles têm luz, foi ele. No tempo, quando chegou a Cerzedelo, com o então Presidente da Câmara, o Padre José Dias, ele arranjou 50 contos de um dia para o outro para que Cerzedelo tivesse luz. São histórias que estão para sair. Homenageamos o Padre António Lopes, que bem merece. Sim. Mas então diga-me lá. Um homem da ação e um homem intelectual. Diga-me só, então, temos obras de futuro Assim, candidaturas em mente, vou-te dizer não, e não porque eu acho que enquanto não houver garantias de que financeiramente o Estado corresponde àquilo que se pretende, eu não vou entrar em loucuras. Acho muito bem. Mas admiro-te, Domingos, tu que és um homem que tu vais para a luta. Eu não tenho o teu espírito. Temos que ir, tem. Eu não tenho o teu espírito. Cada um tem o seu e você também tem. Olha, vamos lembrar aqui uma pessoa espetacular que era tua amiga, era teu amigo e era meu amigo, o falecido Manuel Batista. Sim, Manuel Batista. Ele dizia para nós alguma vez quando falávamos de ti, ele não bebe, porque se visse, ele até a nota nos tirava da carteira. Mas era com uma coisa claro que sim, sabes claro. que ele te estimava muito. Sim, claro que sim. E nós alguma vez recordamos o Batista nestas peripécias dele, que é um homem que não vai morrer. Não vai. Padre Albino, estamos mesmo no final. Tive muito gosto em o ter aqui. Dirija uma mensagem aos ouvintes que nos veem e que nos acompanham também através da Rádio União, a nossa voz. Olha, estamos ainda no primeiro mês do ano, desejar a todos um ano que seja espetacular, com muita saúde, também com trabalho, porque do trabalho é que vem aquilo que nós depois precisamos para o dia-a-dia, e estando eu nesta instituição, liderada por ti, Domingos, não só a rádio está instituída, tem as suas necessidades, mas que as pessoas na Póvoa de Lanhoso apoiem a tua obra.
Isso desejo, porque sei quanta luta tu travas para manter... Travamos todos. E que apoiem a tua obra, que olhem para esta obra como uma obra que é necessária, como dizia... Nós levamos a Póvoa de Lanhoso com este projeto da Rádio União, uma rádio inclusiva, também em parceria com os colegas e amigos da Antena Minho. Nós levamos aos 4 cantos do mundo sim, o nome da Póvoa de Lanhoso. E não só. O trabalho diário da instituição, é aqui que está, foi aqui que nasceu, tem-te a ti como mentor, não é? Como criador, e portanto a Póvoa também te deve isso. E portanto o que eu desejo é que de facto os povoenses, e não só quem nos ouve, olhem para esta tua obra, entre aspas, ao serviço daqueles que mais precisam, que seja apoiada, está bem? Deixo este desejo e estes votos. Padre Albino, e que tu consigas aquilo que queres. Se não o tivermos antes, há aqui um compromisso que vamos assumir os dois. Vou-lhe dar 10 minutos no próximo mês de Abril, 10 minutos, para falar sobre a Páscoa, ok? Está combinado. Ok? Domingo está combinado. Pronto, um grande abraço. Depois acertamos. Foi um gosto estar convosco e com os nossos ouvintes também. Padre Albino Carneiro foi o meu convidado de hoje no programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, e também com os ouvintes da Antena Minho. Nos despedimos. Domingos Silva, Vítor Esteves, um grande abraço. Até ao próximo sábado, se Deus quiser. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.